Olá, tudo bem? Meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário de design de produtos sócio criativo da Atom Studios e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu estou aqui para discutir ou para colocar, né, a opinião em relação ao ocorrido, né, no restaurante Tapélia, que fica na frente do ateliê do Romero Brito, né? Segundo a dona do restaurante, na verdade, o Romero Brito fez uma reserva, né, para algumas pessoas, parece que ele faz todo mês, alguma coisa assim, essa reserva para café da manhã. E parece que ele foi, de certa forma, desrespeitoso com os seus funcionários, né, os funcionários do restaurante, pedindo para baixar música e diversas coisas assim. Bom, em ato de repúdio a isso, né, em ato de contra e de mandar uma resposta ao artista Romero Brito, é, a, a dona do restaurante quebrou uma obra dele, que havia ganhado do seu marido, uma obra mais ou menos de 26 mil dólares, se não me engano. E aí, tipo, gerou um puta boom na internet, uma puta repercussão. E a justificativa dela foi que ele tinha sido profundamente grosseiro, tá? O que eu vou colocar aqui é uma opinião particular minha em relação a tudo isso, tá? E os meus pontos de vista em relação a essa questão. Então, também peço para as pessoas que quiserem conversar comigo, comentar alguma coisa, comentem numa boa, tá? Porque a ideia aqui não é fazer repúdio nenhum, nem destruir nada, tá? Então vamos por partes, né? Uma coisa que eu acho que tem que ficar muito clara para todas as pessoas, e isso foi importante na minha jornada, é entender que existe a obra e seu criador, tá? Não necessariamente a obra ela tem que refletir tudo o que o seu criador faz. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a importância de uma obra, a importância de qualquer coisa, principalmente no meio artístico, está em relação à linguagem, ao momento, às coisas que acontecem, tá? E essa obra, a partir do momento que ela cai no domínio público, ou seja, chega para as outras pessoas e ganha uma efetiva potência e importância, não só mercadológica, mas como representatividade de obra de arte, é, você não pode mais colar essa obra com um artista. Essa obra agora é pública, tá? Então, vamos por partes. Você pegar por exemplo, e falar que a obra ela é um reflexo das características do seu criador é meio complicado, tá? Ela é um reflexo, sim, de atos, ele expressa na obra algumas coisas, né? E isso é muito legal, tá? Então, o que eu queria colocar aqui inicialmente é que existe uma diferença muito grande entre o artista, ou seja, o artista, as características do artista, se ele é legal, se ele não é legal, se ele é bacana, se ele não é bacana, e qualquer coisa assim, em relação à obra, tá? Então, eu entendo a posição da mulher do restaurante, mas eu não concordo com a posição dela, tá? Eu acho que ela acabou jogando na mesma moeda, ela quis reivindicar, e estava certa em reivindicar, se ele tinha sido grosseiro alguma coisa, mas não a maneira ao qual ela fez. Quebrar uma obra de Romero Brito, o problema é a obra ela é um domínio público, né? A obra ela tem que ser para todos, tá? E uma obra ganhar o valor que ganhou, 26 mil, né? Quer dizer que ela tem uma representatividade, uma representação para o público, tá? Então, não se deveria ter quebrar a obra, tá? Quebrar a obra é muito maior o desrespeito do que o desrespeito, ou, na verdade, não vou falar nem que é maior, é igual ao desrespeito que o Romero Brito teve. Porque é a mesma coisa assim, se ele vai num restaurante, pede alguma coisa e destrata algum funcionário, né, ele está agindo de má fé com as pessoas. Ele não está agindo de maneira adequada, tá? Então, o que o restaurante poderia ter feito era simplesmente ter ido falar com ele, já que é na frente, ou ter falado: olha, desculpa, você tem que se retirar porque você está sendo muito grosseiro. Por mais que ele falasse, então nunca mais volto, tudo bem, nunca mais volte, mas você está sendo grosseiro com a minha equipe, com a minha turma e assim por diante, tá? Agora, quebrar uma obra, a obra não tem nada a ver com o seu artista, tá? Teve uma frase muito boa que eu ouvi, que eu achei interessante,
tá? Que falava que o Pelé era um gênio. O Edson antes do Nascimento, não sei, né? O que quis dizer com isso? O Pelé é a figura, é o jogador de futebol, né? E o que essa frase quer dizer é que você tem que analisar o jogador como jogador de futebol. Ele é um excelente jogador. Agora, a questão do Pelé em si, do Edson Arantes do Nascimento, tipo, não cabe para julgamento de que se ele foi um bom futebolista ou não, tá? A mesma coisa, se o Romero Brito destratou, então faz parte sim da dona do restaurante ir lá e conversar com ele, eu até pedi para ele se retirar, que seria o mais certo, mas nunca quebrar uma obra de um artista, tá? É a mesma coisa, a gente conhece na história aí da arte vários artistas que eram simplesmente grosseiros, Picasso, né? Era um cara meio é, assim, dentro dele mesmo, tinha uma loucura dentro dele, ele tinha outros, né? Van Gogh, vários artistas, eles são dessa maneira, mas produziram para a história da arte uma importância, assim, muito significativa, tá? Então, é um absurdo. Imagina o cara ser grosseiro, você vai lá e quebra os girassóis dele, né? Ou se você pega uma pintura renascentista e o cara é grosseiro com você, você quebra a obra da pintura renascentista. Existe a diferença entre a obra pública e a pessoa. Quebrar uma obra de arte não é legal. Não foi uma atitude bacana. Eu faço mais ou menos o paralelo do seguinte: é a mesma coisa que se eu tivesse um carro e eu destratasse alguém fosse lá e quebrasse a lanterna do meu carro. Não está adequado. Você tem que falar com a pessoa, tá? Porque, queira ou não queira, pode ter a crítica que não tem. Eu sei que o Romero Brito tem várias críticas, tem gente que gosta, gente que não gosta. Quem é muito acadêmico não gosta dele, tá? Eu gosto particularmente, porque eu acho que ele montou um um modelo de negócio muito legal. Ele se propôs a realmente ser um cara popular. Então, ele fez a arte dele extravasar para embalagens, extravasar para brinde, extravasar para uma porrada de lugares, tá? Ele tem uma obra de arte, sim, legítima, é dele, tá? Ele tem aquela relação e ele tem uma coisa de obra de arte. Eu sou muito crítico quando falam que o artista ele tem que sofrer, morrer de fome para falar esse cara de verdade não é assim, né? Ele mostrou que existe um caminho, tá? E é o caminho que ele trilhou, tá? E eu acho importante. Na verdade, eu acho mais importante o que ele fez do que a gente, por exemplo, eu sempre gosto de falar dele porque eu adoro o Van Gogh. Ele vendeu um quadro na vida inteira dele, cara, em vida, e agora os netos, quer dizer, ele sofreu, ele morreu na miséria, tipo, se fudeu muito, entendeu? Então, não é legal, cara, né? Existe a obra de arte que ela é legítima, ela é real, tá? Então, quebrar a obra de arte, você não está atingindo o Romero Brito, você está atingindo a você mesmo, você está atingindo a sociedade e a obra de arte em si. Divida as coisas. No final das contas, ela tinha razão em ter ficado brava, em se manifestar, mas nunca em quebrar uma obra de arte. Uma obra de arte é uma obra de arte, tá? Não pode acontecer isso, tá? Não é legal o que foi feito. É legítimo a raiva e é legítimo o que ela falou de ser maltratada, e não pode mesmo, mas o ideal é imaginar um consumidor normal, dando exemplo novamente. Então, quer dizer, eu tô lá, um consumidor normal, não, um consumidor ordinário. Ordinário que eu digo que ninguém conhece muito. Distrato alguém no restaurante, cara, é muito normal alguém poder vir e falar assim: olha, você está distratando meus funcionários, gostaria que você se retirasse ou nunca mais voltasse. Agora, você pegar um taco de beisebol, por exemplo, né? E falar assim: ah, você tratou qual que é o seu carro? O meu carro é o, sei lá, é o Porsche que tá lá fora. Você vai lá e quebra o Porsche. Qual é o sentido? Não é porque a obra é de uma pessoa que ela representa as características da pessoa, tá? Isso é muito dividido. Então, eu lamento só porque desceu no mesmo nível que o Romero Brito, entre aspas, desceu, né? Na verdade, porque se ele foi desrespeitoso, é a pessoa Romero Brito, não a obra dele. A obra é descolada. A partir do momento que a obra está na sociedade, a obra é descolada, tá? Então, eu queria só me colocar, porque como designer, professor, e também vivendo nesses dois meios, o meio acadêmico e o meio profissional, eu entendo os lados, entendo essas questões. Entendo a questão do porquê ela ficou brava, porque esse desrespeitoso não é legal, né? Ele foi grosseiro, tudo bem, foi o que ela conta, é a versão dela, a gente precisa ver a versão dele também. Mas você extravasar isso, quebrando uma obra que não tem nada a ver com o Romero Brito, não tem nada a ver com a pessoa Romero Brito. O cara pode ser grosseiro, pode ser o que for,
mas ele produz uma obra legítima, uma obra reconhecida, uma obra legítima, uma obra apreciada mundialmente. Então, a partir do momento que ela pegou a obra e quebrou, ela desceu no mesmo nível, né? Infelizmente, porque na verdade descontou em uma coisa que não tem nada a ver com a pessoa. Queria atacar, era mais fácil falar com a pessoa, podia até colocar um vídeo falando sobre a grosseria, né? E falando que, ó, eu tenho uma obra do Romero Brito, então eu reconheço a obra dele, mas, poxa, não precisa ser grosseiro, né? Eu acho que deveria ser assim. A obra não tem nada a ver com o seu criador, a não ser no momento da criação, tá? Quando ela se torna pública, relevante, ela é uma obra. Se ela vale 26 mil dólares, acho que, se não me engano, se ela vale esse valor, é porque ela tem um valor de mercado, é porque ela é reconhecida como valor de mercado. Então não faz sentido ela quebrar a obra achando que está atacando o Romero. Na verdade, ela se prejudicou, tá? Porque a obra, ela é importante. Eu acho que a melhor reivindicação que você poderia fazer, honestamente, é, poxa, admiro tal, que eu vou fazer? Eu vou vender a obra dele. Eu vendi a obra, peguei o dinheiro, né? E, sei lá, restitui seus funcionários pela agressão, pede para ele não voltar mais, faz esse tipo de atitude, né? E outra coisa, tem até um comentário aí que eu achei meio bobo, né? Que foi, e meu preço é barato do café da manhã. E ele pediu desconto. Assim, pedir desconto, preço ser barato, é o preço que você faz e a possibilidade. Um cliente pode ir lá pedir desconto e vem, cabe a você ou não. Falar, não vou dar desconto ou vou dar desconto, tá? Então não tem nada a ver quando eu uso o argumento de ainda era barato. Não faz sentido esse argumento. Não é porque é barato que o cara ele pode ter, ele é obrigado a gostar e engolir tudo. Mas ao mesmo tempo, não é porque é caro que ele pode ser grosseiro ou qualquer coisa assim. Não faz, isso aí não tem sentido nenhum, tá? Eu acho que é uma coisa bem simples. Uma pessoa que tem um nome de Romero Brito foi grosso no restaurante e a dona do restaurante deveria ir lá falar com ele e falar, olha, não permito que você seja grosso dessa maneira, ou até mandar um vídeo, uma carta, qualquer coisa assim. Agora, quebrar uma obra não faz sentido. A obra não é o Romero Brito. A obra é uma obra. Por mais que muita gente ache que ele não é artista, eu considero sim ele artista. É um artista que pegou o seu sucesso e começou a ganhar dinheiro, que eu acho importantíssimo. Ele montou um modelo de negócio e a arte dele sim é relevante. A arte dele sim é uma arte e é reconhecida. Talvez, por uma certa até ironia do destino, talvez seja a obra que realmente cai no popular, que é o que a gente sempre fala, né? Tipo, toda obra, todo mundo deveria conhecer uma obra, né? Todo mundo deveria passar pela experiência de um museu, conhecer obras clássicas. Romero Brito talvez esteja trazendo isso como modelo de negócio dele, obra de arte para dentro de casa. É muito importante isso, é muito legal isso, tá? É o meu ponto de vista sobre o modelo de negócio. Agora, eu nunca vou discutir Romero Brito, tá? Nunca vou discutir a pessoa, eu não conheço, não convivo, não sei, assim como a dona do restaurante eu não conheço, não convivo, não sei. Só sei que são brigas totalmente diferentes. Uma coisa é ser desrespeitoso, você deveria falar com ele. Outra coisa é quebrar uma obra de arte que não tem nada a ver com ele. Gente, não tem nada a ver. Obra de arte é obra de arte, a pessoa é a pessoa, tá? Eu mesmo, me colocando aqui nos vídeos da internet, eu tenho o Hulk da internet, o Hulk Janelli dos YouTubes, o Hulk Janelli dessa questão, e tem o eu pessoa, né? Tem o eu professor e tem o eu pessoa. Eu divido muito bem essas coisas, tá? Eu tento dividir e não confundir. Óbvio, integridade é integridade, mas uma obra de arte é uma obra de arte, tá? Ela tem valor, valor histórico, valor cultural, tá? Então, não faz sentido, tá? Você quebrar uma obra de arte. Não tem nada a ver com o Romero Brito. Nada a ver, não desvaloriza, não é isso que vai mostrar. Na verdade, acabou descendo no mesmo nível, infelizmente. Era muito mais justo se você tivesse feito um vídeo na internet, falado, desrespeitado, e de repente falar, estou vendendo a sua obra, tá? Por até mais barato, ou sei lá, estou vendendo a sua obra, não precisa ser mais barato, porque eu vou pegar esse dinheiro e vou ressarcir meus funcionários, estou avisando isso, ou vou vender a sua obra, vou pegar isso aqui e vou doar como caridade o que eu tenho para mostrar o que realmente é ser uma boa pessoa. Então eu estou usando da sua arte para fazer a coisa certa. Daí você poderia até reivindicar e falar, tá vendo? Como você, como artista importante, poderia fazer uma coisa legal, um exemplo, eu acho que seria um exemplo, tá? Mas, novamente, não estou discutindo Romero Brito, não estou discutindo a mulher do restaurante, tá? Até porque não posso chegar nesse nível. Eu estou discutindo a legitimidade de uma obra de arte, tá?
A obra de arte não pertence a seu artista, tá? A partir do momento que ela cai em domínio público, ela é do público, tá? Então você quebrou uma obra de arte. Isso não é legal, tá? Essa atitude fez você descer ao mesmo nível que você queria mostrar que ele tinha feito pela sua ótica, né? Então não é legal, tá bom? É só o recado que eu queria deixar e obrigado por assistir o canal. Se inscreve no nosso canal, dá joinha e esse vídeo sim é especial para comentar sobre esse assunto. E até a próxima.